Graças a Deus, tudo em paz. É uma imensa satisfação poder falar contigo, viu? Ai, o prazer é todo meu, viu, Lindomar? Seja muito bem-vindo aqui para a mentoria. Prazer enorme aí conhecê-lo. Sim, sim. Lindomar, antes da gente começar, eu só queria, se você pudesse fazer aí uma breve, só me informar, até para o pessoal que está assistindo, tá? Qual que é o seu nome, qual a sua idade e como é que você está na carreira, se você ainda vai começar a trabalhar, se você já está trabalhando como analista de licitação. Perfeito. Vamos lá. Em primeiro lugar, todos que estão nos acompanhando, né, um bom dia a todos. Eu sou Lindomar Oliveira, eu tenho 53 anos. Eu trabalho já há um certo tempo com manutenção de roçadeiras e motosserras. E eu quero não, já estou iniciando essa carreira de licitação, até mesmo com o foco e objetivo da minha empresa, tá? Através da minha própria empresa. E comecei a procurar, buscar esse caminho. Até então sempre tinha ouvido falar de licitação, mas nunca tive nenhum contato. Não sabia. Para mim é como se fosse aqueles corretores da Bolsa de Valores, né? Commodities, etc e tal. Tem que se aprofundar, tem que conhecer. E até então, antes de abril, nunca foi meu objetivo. Mas, tendo a opção de trabalhar com isso e fornecer as máquinas que eu já tenho como estoque, para mim acabou sendo muito agradável, atrativo. Então eu comecei a partir de maio buscar e entre algumas pesquisas encontrei a Viana. E estou muito satisfeito com o caminho que tem dado dos estudos que eu fiz em junho, né, deste ano, até agora o caminho que está transcorrendo. Perfeito, excelente. Então, Lindomar, então você vai participar realmente das licitações como analista master empresário, né? Vai representar a sua própria empresa nas oportunidades. Perfeito, então, Lindomar. Lindomar, você trouxe aqui algum tema para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, discutir um pouquinho aqui hoje? Perdão, chegou cortado? Tá me ouvindo? Agora tudo bem? Picotou um pouquinho, agora está melhor. Perfeito. Não, eu falei, vamos então dar início aqui para a mentoria. Qual o tema que você trouxe? Alguma dúvida para a gente começar a discutir? Sim, tenho algumas dúvidas sim. A primeira seria a seguinte: posso te chamar de Flávia ou você prefere doutora? Flávia para mim não tem problema. Pelo amor de Deus, Flávia. Flávia. Até porque, independente do título que lhe é jus, você fez por onde, né? Mas muito jovem, muito jovem. Muito obrigada. Vamos lá, Flávia, olha só. Uma das primeiras dúvidas que eu tenho, até porque eu trabalho com esse nicho, né, de roçadeiras. E eu sei que quase todas, ou se não todas, prefeituras de municípios precisam das roçadeiras para fazer limpeza nos seus canteiros, tá? No entanto, outro dia estava um amigo meu que mandou, eu ainda nem sei pesquisar direito, enfim, estou iniciando, né? Não cheguei nessa aula ainda. Mas um amigo mandou para mim um edital, para eu ter ciência de como que era um edital. E nesse edital, a prefeitura, não me recordo agora qual prefeitura que era, enfim, ele exigia uma certa marca. Eu achei estranho. E eu vi que na parte 2, né, na etapa 2, se eu não me falha a memória, na aula 19, menciona sobre poder mencionar a marca e quando deve-se exigir a marca. Perfeito. E eu lembro que a professora comentou, caso o órgão adquirir um programa específico, iOS, então tem que ter tudo que seja iOS para conversar um com o outro. Ok, é compreensível. Mas no caso desse equipamento, que é uma roçadeira em questão, ele estava exigindo uma marca específica. Vou até abrir aqui, não tem problema, ele estava exigindo a marca da Steel. Eu achei estranho, porque não gera um clientelismo, até porque a marca da Steel é uma marca comum. Por que eu quero só a da Steel? Vai gerar um clientelismo. E aí também vai, entre aspas, me impedir de participar. Porque logo, só quem vai participar, quem seja um representante da Steel, que vai ter o preço mais condizente. Senão eu vou ter que comprar de uma autorizada da Steel e vai sair mais caro. Então logo está fora da concorrência pelo valor. Então eu achei estranho. Nesse caso específico, é permitido ou seria passível de uma impugnação? Perfeito. Vamos lá então, Lindomar. Para entender, para ficar bem clara a questão da exigência de marca, tá? Vamos lá. Quais são as oportunidades que o órgão público no edital pode fazer exigência de marca? A gente sempre vai pensar só em duas hipóteses, somente duas. Primeiro,
quando ele tiver uma justificativa técnica de que aquela marca é a única possível atender a demanda que ele precisa, ou, segundo, como uma mera referência. O que é uma mera referência? Ele é que está por expresso, marca estilo ou similar. Quando ele faz isso, da referência, ele quer dizer que os requisitos, o desempenho, a durabilidade, a qualidade da estilo, aquilo é o mínimo que ela precisa. Mas se você tiver uma marca que é similar ou até superior, outras marcas seriam aceitas. Então, assim, ó, olhando bem objetivamente por cima, né? O objeto que você me traz aqui, a princípio, não me parece ter nenhuma justificativa técnica, tá? Então, o que você tem que fazer nesse caso? Quando você se deparar com um requisito desse, que a princípio a gente está falando de uma roçadeira, e a princípio as roçadeiras, qualquer roçadeira ali, que ainda que fosse similar a uma marca que você me disse que é básica, que é um padrão ali bem básico, me parece que qualquer marca similar poderia atender a necessidade ali do órgão, ao fim que ele se destina, né? Que é diferente, por exemplo, de um software, é diferente de, olha, eu vou precisar trocar o motor desse carro, então tem que ser um motor dessa marca. Não adianta você me dar um motor de outra marca que não vai entrar aqui no meu carro. Não adianta eu pegar o motor de um Porsche e colocar na Ferrari que não vai entrar. Então, tudo indica que não há justificativa técnica. E se não há justificativa técnica e o edital não deixou claro que era possível marcas similares, esse edital ele é totalmente passível de uma impugnação. Mas para você não perder tempo, o que você tem que fazer? Você vai lá no curso, você pega a aula, que tem a aula ensinando como que você faz o pedido de vistas aos autos do processo. Isso é muito simples de fazer. Por quê? Para você não perder tempo. Não vamos perder tempo fazendo um estudo, uma impugnação, se de repente lá no processo tem uma justificativa técnica e plausível para isso. Então, sempre, Lindomar, você vai responder a seguinte pergunta: existe algum fundamento técnico que viabilize a exigência dessa marca? Quem que vai me responder? Bom, se não está no edital, tem que estar nos autos do processo. Porque, de repente, nos autos do processo tem lá. Às vezes, a gente não consegue identificar de pronto, mas tem uma justificativa de que, olha, a gente tem outras marcas e aqui, por conta do tipo do capim, eu não entendo nada de você. Eu tô dando um exemplo básico aqui só para você entender. Por causa do tipo de capim, por causa do tipo da terra, as outras roçadeiras não funcionaram, mas ele tem uma comprovação técnica excelente, tem um fundamento técnico. Não, Flávia, não tem. Não existe nenhum fundamento, não existe nenhuma justificativa. Opa, então não tem nem no processo a justificativa, pega o modelinho, pede vistas aos autos, está lá no curso modelo, não tem justificativa, impugnação, porque aí seria uma restrição indevida e qualquer marca poderia ser aceita, tá? Sim. Nesse caso aí, caso não tem que estar expresso, né, a marca ou similar. Se não tiver o similar, então já gerou clientelismo, né? Ele está deixando expressa que é aquela, se não tiver o similar, correto? Se não tiver o similar, é marca exclusiva, então só vai aceitar aquela. Aí você vai para hipótese 1. Tem fundamento técnico? Tem, ótimo. Se não tem, impugnação. Tá? Porque o que eles poderiam fazer numa impugnação dessa é alterar o edital. E aí no próximo edital eles corrigem isso, anula esse edital, publica um novo edital, e aí pode até prever marca estilo ou similar. Ah, entendi. Legal, bom saber isso daí. Eu já fiz até anotação aqui numa possível situação, né? Outra coisa, professora, em que casos se enquadra ou quando entra, eu ouvi falar no Antecipa Gov. Em que casos que uma dispensa eletrônica ele Antecipa Gov? Todos os órgãos estão suscetíveis a usá-lo ou não? Perfeito. O Antecipa Gov, ele está vinculado ao Compras Gov BR. Então, quem utiliza o Compras Gov BR poderia utilizar o Antecipa Gov. Só que assim, Lindomar, eu vou ser bem franca com você, tá? Porque na internet a gente tem muita informação. E eu sou muito verdadeira. Eu não trago facilidades para vocês. Eu trago segurança. Então, aonde a gente pode trabalhar e quando a gente pode contar com isso de forma 100% segura, tá? O Antecipa Gov, ele não é
certeza para nada. Então, o que ele é? Ele é uma facilidade onde, por exemplo, dos empenhos, dos contratos que são firmados, você poderia, ao utilizar o Antecipagov lá dentro do Compras Gov.br, você poderia, então, ter uma antecipação do que você vai receber. É uma instituição financeira, um banco, dentre aqueles que estão cadastrados, agora eu não sei de cabeça quais são, mas tem ali umas instituições financeiras que estão cadastradas, ela pegaria a sua nota de empenho, pegaria o seu contrato e fala, opa, tá bom, você assinou esse empenho, assinou esse contrato, então vou te antecipar esse valor e continuar recebendo ali normalmente. Só que é o seguinte, dá para você contar com isso? Não. O Antecipagov seria você contar com um ovo dentro da galinha. Sabe a história da galinha dos ovos de ouro? Por quê? Porque não há certeza nenhuma que o Antecipagov ele vai ser aprovado, que a instituição financeira realmente vai acatar. O que eu vejo muita gente prometendo facilidades, entrando com esse conta no Antecipagov e não é. O Antecipagov é uma possibilidade, é uma probabilidade, né? Então é mais uma facilidade que tem ali para o empresário, que pode dar certo, pode não dar. Então, quando você fala para mim que você já tem o estoque, eu não vejo muito utilidade de você se preocupar com isso, né? Então, tem empresa que ela acaba entrando no mercado, vai atuar, só que ela não tem caixa nenhum. O cara tá com caixa ali muito baixo, ele acaba tendo que contar com esse tipo de facilidade para ter ali uma antecipação, ter um dinheiro a mais, aumentar o fluxo, mas assim, pode usar, mas o que eu recomendo? Eu recomendo que quando a pessoa vai começar a estar com caixa zerado, ele comece com consultoria, né, fazendo licitações para outras empresas, vai melhorando ali o caixa dele, para ele não depender, ele não pode entrar dependendo, eu preciso disso, que se eu não conseguir, eu não tenho como entregar o produto. Não pode, você tem que contar que pode funcionar ou pode não funcionar. Então, é uma facilidade a mais que a gente tem. Tá. Nesse caso, então, deixa eu entender melhor. O Antecipagov não é o órgão que te libera um valor para você específico, não. Então, ele vai te dar a carta de empenho normal. Então, dessa carta de empenho, eu vou até a instituição financeira. E eles que vão fazer a análise se libera ou não. Isso, okay, mas tudo dentro do Compras Gov.br, tudo é feito por lá, não é um processo que se faz por fora. Lá que eles vão responder, lá que as instituições financeiras vão responder, e pode dar certo ou pode ninguém se interessar. Pode dar ou pode não dar certo, mas é sempre uma instituição financeira que entra aí no meio para antecipar esse valor. Entendi. Eu fiz a menção do Antecipagov, porque embora aqui nesse nicho que eu trabalho, eu tenho meu estoque. Mas depois que eu pegar firmeza, pegar conhecimento, segurança mesmo, aí eu vou galgando, entendeu, andares, né? Com outros tipos de equipamento, claro, vou ter que mudar o KENAI da empresa, lógico, né? Mas outras fontes de vendas. Tá? Mesmo aquelas que eu não tenho aqui, mas de repente, exemplo fictício, tá? Tá precisando de 1000 pacotes de papel de Xerox. Né? Eu não trabalho com isso, então eu vou mudar meu KENAI e vou correr atrás disso. Então por aí vai. Então nessas opções que eu estava pensando já lá na frente sobre o Antecipagov. Mas levando em consideração toda a informação, realmente é algo para se pensar melhor. O importante é assim, você tem que pensar, Lindomar, quando você vai trabalhar como empresário, como é que funciona a questão do empresário? A responsabilidade que você tem a mais é que você vai ter que entregar o produto e você vai receber posteriormente. Então, pelo menos a entrega, vamos supor que está lá previsto no edital, vai ter que entregar 1000 pacotes de uma vez só. Então, eu tenho que ter ciência que eu tenho que ter esse caixa para comprar esses 1000 pacotes, fazer a entrega dos 1000 pacotes e que eu vou receber posteriormente no prazo que está previsto no edital, no prazo que está previsto no contrato. Por exemplo, ele pode prever o pagamento agora pela nova lei, né? Na lei anterior, até 30 dias, na nova lei esse prazo vai constar expressamente no edital e no contrato. Então, por exemplo, ele pode prever 15 dias, 20 dias, 30 dias, vai estar lá o expresso. Então, eu tenho que saber que eu tenho que ter esse caixa, pelo menos para essa entrega, né? Então, existem várias formas de você pensar em estratégias, né? Por exemplo, você pode ter estratégias com o seu fornecedor, você pode criar uma relação com fornecedores, negociar o pagamento junto aos seus fornecedores. Eu vou participar de uma licitação, será que você pode me entregar e eu te pago daqui a 60 dias? Tem um meu que faz isso. E que foi crescendo caixa assim, só com estratégia de combinar pagamento para o fornecedor aceitando ali um pagamento em 60 dias, ele entregava, recebia do órgão e aí ele pagava para o fornecedor dele. Então, tem várias estratégias que a gente pode ir pensando, mesmo trabalhando sem estoque, mesmo quando a gente não tem estoque, né?
Entendi. E existe, Flávia, a possibilidade, claro, Zé, vai depender do meu fornecedor, claro, eu sei, mas existe a possibilidade de fazer uma triangulação de nota fiscal? Porque, vamos supor, eu comprei do meu fornecedor, só que eu vendi para um órgão que é lá do Paraná. Então, ele vai me dar a nota fiscal, que eu vou ter que pagar para ele, e eu mando para ele uma nota fiscal minha, né, lacradinha, tudo, ele põe nessa carga, ao invés de ele entregar para mim, ele entrega para o órgão. Existe essa possibilidade ou não? Com certeza, Lindomar. Inclusive, no módulo 0 do curso, a gente tem lá, não é um método só para consultor. A gente tem aulas também do empresário, que eu cito exatamente essa estratégia da triangulação de notas. Como é que funciona, né? Você vendeu um produto. Quem que pode entregar aquele produto? Poxa, eu tô aqui em São Paulo e o órgão é lá de Minas Gerais. E o meu fornecedor, eu tenho um fornecedor de Minas Gerais, que o frete vai sair brincadeira, preço de banana para mim, o frete. Então, eu combino com ele, o meu fornecedor mesmo pode fazer essa entrega, eu posso fazer isso via transportadora, né? Então, eu posso fazer isso pelo correio vai ter frete. Então, a nota que tem que chegar lá, lógico, na mão do fiscal, é a nota da empresa que vendeu, da sua empresa. Mas se combinando com o seu fornecedor ou com a transportadora, eles fazem isso aí tranquilamente, tá? Então, a triangulação de notas não é nada ilegal, pelo contrário, é só pensar que, independentemente de quem vai entregar, quem entrega, você pode fazer de qualquer forma. Você pode mandar pelo correio, você pode você com o seu carro lá entregar, você pode pegar uma transportadora, você pode pedir para o seu fornecedor, não importa como, desde que a nota que chegue ali para o fiscal seja a nota da empresa que foi contratada, que ganhou a licitação. E aí não tem problema nenhum. Isso que é chamado de triangulação de notas. É que hoje, Lindomar, as notas fiscais, elas praticamente são eletrônicas, né? Antigamente a gente tinha muito a questão de muitos municípios não estarem ainda dentro do sistema eletrônico de notas. E hoje qualquer município pequeno já tem emissão de notas fiscais eletrônicas, então você vai acabar mandando a nota fiscal eletronicamente, mas como tem a questão de chegar lá, entrega o ateste ali do fiscal que recebeu, é importante você combinar também que é a sua nota que vai ser entregue lá na mão deles. Isso, e também tem o agravante também que essa mercadoria precisa de uma nota de transporte. Né? Que aí não vai ser entregue na mão do fiscal. Essa mercadoria fica ali para a transportadora, porque é proibido você andar com qualquer mercadoria sem a nota fiscal, né, de transporte. Mas isso vai ficar na mão da transportadora, do fornecedor. Ele não vai entregar essa nota para o órgão público. Então, nesse caso, então, Flávio, eu não preciso mandar uma nota fiscal para o meu fornecedor nem para a transportadora. Ele vai fazer o transporte com o romaneio de transporte. Porque a nota fiscal, então, eu mando via eletrônica para o órgão. Então, eu não preciso... Vai mandar eletronicamente... Depende, Lindomar, porque você vai mandar eletronicamente, vai. Só que quando chega lá no órgão, o fiscal, ele vai ter que fazer algum ateste. Geralmente, esse ateste é feito na nota, na sua. Então, você tem que combinar, sim, com o seu fornecedor ou com a transportadora, delas levarem a sua nota também. Isso é importante combinar, porque ele vai fazer o ateste. Então, geralmente, a nota é entregue lá na hora, o fiscal vai querer ver a nota. Sim, tá, entendi essa situação. Flávia, outra informação aqui, que eu ainda não cheguei nessa etapa, tá? Eu tenho um tempo também um pouco curto, porque eu tenho essa minha atividade que eu faço aqui. Mas fora isso daí, eu tenho uma segunda atividade, eu sou celebrante de casamento. E eu faço casamento com efeito civil. Então, eu tenho finais de semana para mim é complicado, eu quase não tenho tempo para mexer. Quase não tenho tempo para mexer. Então, sexta de noite, sábado e às vezes o domingo, eu tenho cerimônias para realizar. Então, me sobra apenas a semana de noite, né? E por isso que eu não cheguei nessas etapas ainda. Mas como que vai funcionar, mais ou menos? Apenas, eu estou antecipando um pouquinho. Desculpa a minha ansiedade. Imagina. Como que vai ser o treinamento? Como que eu vou fazer o acesso ao sistema? Como que eu vou me cadastrar ao SICAF? Como que eu vou ter... eu sei que já tem lá os PDFs, enfim, os modelos de como fazer um recurso, mas como que eu chego? Entre aspas, vou ter uma aulinha teórica, prática? Você tem tudo, Lindomar, tudo. Aulas teóricas e aulas práticas, tá? Então, como é que funciona hoje o seu treinamento de formação em analista master? A etapa 0 é uma etapa que a gente tem as aulas específicas para os perfis. Então, você vai ter lá aulas para o empresário, aulas para o consultor, né? Aulas para quem está fazendo transição de carreira, que também é seu caso. Quando a gente entra no módulo 1, a gente vai para as aulas de direito administrativo, que também é um conhecimento
que vai ser essencial e obrigatório, que muda o jogo. Quando você vai fazer uma impugnação, um recurso, esse conhecimento do direito administrativo, você vai ver que ele muda o jogo. Ele é o diferencial entre quem dá certo e quem está trabalhando ali várias estações sem ganhar nada, porque não está usando estratégia de participação. Quando chegar na etapa 2, aí são 2 etapas, Lindomar, etapa 2 e etapa 3. A etapa 2, você tem os fundamentos, a teoria, porque sem teoria não adianta a gente ir só para a prática e fazer coisa errada. Então, etapa 2 são fundamentos, está solidificando o seu solo. Lá, você vai ter todas as aulas teóricas que você precisa para quais são os documentos, o que a lei pede, o que ela não pede, o que o edital pode pedir, o que o edital não pode pedir, qual a base da documentação, né? Quais são as searas de documentos que a gente vai ter que acoplar e que vai utilizar para cadastro no SICAF, como que funciona a impugnação, como que funciona o recurso administrativo, como que funciona a rota do comprador para você ter fundamentos para elaborar os seus recursos. E quando a gente for para a etapa 3, aí é prática. A etapa 3 é prática, é a implementação prática de tudo que você aprendeu nas etapas anteriores. Por isso que é um curso em formato que a gente fala espiral, que começa com a base maior e vai avançando, né, para você se tornar realmente um perfil avançado de analista de licitação. Então, na etapa 3, é prática mão na massa. Então, você vai ter todas as aulas. Como você entra no SICAF, que botão que você aperta, qual é o documento que você precisa colocar em cada setor ali do SICAF, cada documento, cada certidão, onde que eu consigo as certidões. Então, você vai ter tudo ali, que é implementação, fundamentos, e módulo 3, prática tutorial. Não é só o modelo PDF, não. É aula por aula, falando cada botão que você tem que clicar. Entendi. Isso vai ser muito bom. Por sinal, deixa só aqui uma notinha de rodapé. Esse direito administrativo, ele é muito rico, né? Eu já passei, estou nele. Muito rico mesmo. Eu incentivo a todos que estão aí, de repente a pessoa pode falar, não menosprezando ninguém, mas de repente alguém pode falar, não, direito, não quero mexer com isso, é complicado. Não, pessoal, assista, é muito rico, vai ser de grande valia, tá? E aproveitando aqui o ensejo, essa questão toda é muito importante, Fábio, porque eu estou com uma certa dificuldade. Eu tenho aqui na empresa, né, o certificado digital, e eu tenho o acesso ao Gov.br, né? No entanto, eu fui tentar abrir esses dias aí, fuçando, querendo aprender a ansiedade mesmo, tá? E quando ele me pede uma senha, menina, eu não consigo achar essa senha. Eu não lembro que senha foi, porque quando foi criado esse Gov.br, foi muito antes de eu ter criado minha empresa, né? E aí o rapaz, aí o contador já fez o digital, né? Certificado digital, então já tinha criado o Gov.br e ficou. Então eu não acesso. Hoje eu estava tentando mexer, eu não consigo abrir. E abre minha empresa, às vezes abre com meu nome, pessoa física, né? Só que pede senha e eu não consigo colocar essa senha. Eu já procurei um campo lá, né? Esqueci minha senha, mas ele pede a senha anterior. Como que eu faço? Lindomar, o que eu vou falar para você? Eu vou falar para você dar um pulinho lá na etapa 3, tá? Porque isso daí é a senha do Brasil Cidadão. Então já mudou, não precisa mais de certificado digital. O certificado digital ele não é nem mais necessário. Você pode acessar com o seu Gov.br, é o Brasil Cidadão. É o mesmo documento que a gente usa hoje, por exemplo, para pegar documento do carro, para pegar RG digital, título eleitoral digital. Então, o que você vai fazer? Vai para a etapa 3, não é para você depois não assistir, mas tudo bem, você vai lá para a etapa 3, tem uma aula lá, SICAF, passo a passo. São 2 tutoriais rápidos, em 1 hora você vai assistir aquele tutorial, porque logo no começo eu já te mostro como é que você entra. Então, tem um procedimento prévio ao SICAF, que você precisa acessar o Brasil Cidadão. Acessando o Brasil Cidadão, você vai colocar a sua empresa, tá? A seu cargo, você vai colocar você lá como usuário da empresa, e aí você vai conseguir acessar normalmente. Então, dá um pulinho nessa aula que tem todo o passo a passo que você vai precisar para fazer o acesso, e qualquer dificuldade você pode me perguntar, mas é importante você assistir antes dessa aula, porque com certeza é o Brasil Cidadão que você não está conseguindo acessar. Entendi. Bom, Flávia, é claro que eu sei que você é muito, vamos dizer assim, concorrida, né? Soberbada de serviços, enfim, existe a possibilidade de mandar um e-mail para a sua equipe, caso eu tenha alguma dificuldade ou algum problema que foi gerado, está bloqueado e o pessoal me orientar, ou não, essa possibilidade é inexistente?
Lindomar, existe, mas olha, dentro da plataforma eu estou todos os dias lá. Então, dentro da plataforma é o lugar mais rápido que eu consigo ajudar você diretamente mesmo. Diretamente eu estou lá porque todo dia eu entro. E-mail, por exemplo, se for necessário, tem que mandar um print, alguma coisa, não tem problema. Lá na plataforma mesmo, me dá uma chamada, porque lá eu vou conseguir mais rapidamente atender. Se for necessário mandar algum print, não tem problema. Lá na plataforma mesmo eu te falo qual que é o e-mail que você pode mandar, só para eu dar uma olhadinha, e aí eu consigo te auxiliar. Não tem erro, não tem como dar errado. E qual o campo da plataforma seria para ele poder mandar essa informação para você? Porque eu sei que no campo que eu estou assistindo, vamos supor, estou assistindo ao direito administrativo, tá? Então, vou estar fazendo perguntas pertinentes ao direito administrativo. No caso, quando for para a etapa 3, nessa parte aí, nesse campo exclusivo? Vai lá direto na etapa 3. Na verdade, sim, qualquer aula que você mandar, eu vou receber. Qualquer aula que você mandar, qualquer uma. Mas se você, é importante você assistir essa aula, porque eu tenho certeza que só com essa aula você já vai conseguir fazer esse acesso. Se ainda assim você não conseguir, logo abaixo da aula tem lá o campo de perguntas. Porque assim que você me manda uma pergunta por lá, eu sou notificada. Então eu consigo rapidamente entrar, acessar e te ajudar bem rápido. Ah, entendi. Legal, legal. Por enquanto, por hora, esclareceu as minhas dúvidas, né? A que eu tinha realmente dúvida mesmo, essa questão da marca específica, tá? Você já havia mencionado na aula 2, a aula 19, se eu não me falha a memória, mas foi melhor saber, porque vai ter que ter essa formação, essa junção, né, da máquina. Tá bom, Flávio, eu te agradeço por enquanto, viu? Eu não sei, acho que está no seu horário, né? Deve ter mais alguém na lista de espera, não é mesmo? 9h30 agora a gente vai atender sequencialmente aqui, mas, Lindomar, foi muito bom esclarecer as dúvidas, tanto suas dúvidas quanto de outras pessoas que também estão assistindo e também teriam dúvidas similares a essa, tá? Mas, não fica perdendo tempo. Qualquer coisa que deu errado, não conseguiu acessar, vai lá, dentro do curso, além de ter as aulas, eu estou lá disponível para vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. Então, claro, assisti a aula, tentei aplicar, ainda não estou conseguindo. Pode mandar uma mensagem, se for necessário mandar algum print, fica tranquilo, que a gente combina tudo por lá, você me manda, eu olho, e vamos resolver isso daí, tá? Que não fica perdendo tempo, indo lá no 0800, né, em outros lugares lá que não vão resolver. Entra lá, já assiste hoje, no mais possível, já vamos resolver aí essa questão aí do Comprasdov BR, tá bom? Vamos sim, querida. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado aí da consideração, tá? E do seu tempo também. Imagina, eu quero forte abraço. Um prazer falar com você, Lindomar. A gente vai se falando na plataforma, então. Um grande abraço para você. Outro bem forte. Olá, bom dia, professora. Oi, Everton, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Estou escutando bem. Perfeito! Só antes da gente começar, se você pudesse só se apresentar um pouquinho, nome, qual que é a sua idade, qual cidade que você está falando, e como é que você está aí na carreira, já está trabalhando, ainda vai trabalhar com licitações? Eu me chamo Everton, eu sou natural de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, mas eu estou morando em Florianópolis há 4 anos. Então, eu estou fazendo umas pequenos aluguéis da temporada, né, desse período agora baixinho, quando começar a temporada, enfim, né, vim para cá, para essa parte. E aí comecei a verificar no YouTube, enfim, Facebook, vi os anúncios da Flávia Viana, enfim. E eu já tenho passagem pela área do direito, né? Com pós-graduação no direito público, enfim. Mas aí eu não vim acompanhando essa área do direito, enfim, né? Eu trabalhei no setor bancário, enfim. Aí depois acabei vindo para cá para trocar totalmente de área, enfim, encontrei a parte de licitações, que eu gostei dessa parte de documentação, né? Eu fiz um antigo estágio também, uns 3 anos e meio, que envolvia essa questão de documentação, era uma parte de obras, né? Conselho Regional de Obras, seria CRO, né? E trabalhava com a formulação ali na parte de editais, enfim, a carta convite, né? Colocava só o nome das empresas, mas não trabalhava diretamente com a documentação. E eu tenho 39 anos. Ótimo. Everton, que delícia, hein? Você tá onde eu quero morar um dia, Florianópolis. Toda vez que eu vou pra aí, eu não quero voltar pra minha cidade. Tá certo. É muito bom. Eu gosto, o clima daqui é bem bom. Muito gostoso. Gosto do frio do Rio Grande do Sul também. Sim, do Rio Grande do Sul também. Legal. Excelente, Everton.
Perfeito, então, Everton. Já tem, então, vivência aí, já trabalhava aí na parte de carta convite, muito bom. Acho que você já gosta, né, da área de licitações, né? Julgo que você já deve gostar, já tá... Eu gosto. Gostava muito do direito penal e direito administrativo, né? Direito administrativo eu Ótimo. gosto bastante. Perfeito, então. Perfeito, Everton. Everton, vamos lá, o que eu posso te ajudar hoje? Trouxe aí algum tema para a gente discutir um pouquinho, bater um papo? Quanto à questão do fracionamento ilegal de despesas. Então, começo ali 1º de janeiro, vou até 31 de dezembro, né, que é o meu exercício financeiro. Isso, perfeito. Aí eu tenho, por exemplo, mais de uma licitação e ela está com a modalidade correta, né, conforme o valor global, né, considerando o valor global da licitação, ela está enquadrada como, por exemplo, uma tomada de preços. Eu tenho várias licitações, mas o valor dela se enquadra, por exemplo, como uma tomada de preços, né, conforme o valor global. Perfeito. E aí, por exemplo, passou o ano e eu preciso contratar mais serviços, mais materiais, né? Só que eu já tinha meu planejamento anual, né? E se eu precisar passar desse planejamento para complementar esses pedidos, ou não é possível por extrapolar o planejamento, como que funcionaria, né? Para evitar, por exemplo, esse fracionamento ilegal de despesas, né? Considerando o valor global, o anual, né? Então, assim, o fracionamento de despesas hoje, na 8666, Everton, que é a sua dúvida, ele ainda persiste em razão das modalidades clássicas de licitação, tá? Quando a gente for para a nova lei de licitações, isso não vai mais existir em razão das modalidades, vai existir só em função da dispensa por pequeno valor. Só poderia configurar na nova lei, fracionamento ilegal de despesa, a dispensa por pequeno valor. Por quê? Porque pregão e concorrência na nova lei de licitações, as modalidades, elas não estão mais adstritas a teto de valor. Elas têm outras funções, mas não a teto de valor. Agora, na 8666, sim. Fracionamento de despesa é considerado em função das modalidades clássicas de licitação. Convite, tomada de preços, né? Ou a própria dispensa por pequeno valor. Então, no regime atual, Everton, os órgãos de controle, eles são muito rígidos em relação ao fracionamento de despesa, de forma que, inclusive, o meu primeiro livro, a minha primeira tese que eu fiz foi sobre fracionamento ilegal de despesa, já tem mais de 15 anos, né, que eu escrevi esse primeiro livro, e aí eu levantei todas as jurisprudências que existiam, né, há 15 anos, tudo que existia a respeito. E os tribunais de contas da União, eles eram e ainda são extremamente rígidos em relação a erros de planejamento, não é desculpa para fracionamento ilegal de despesa. Então, eles não aceitam erro de planejamento, eles não aceitam, mas olha, aconteceu aqui um negócio e aí vai ultrapassando o planejamento. É erro de planejamento. Você não planejou adequadamente. Então, o órgão público, ele vai responder, se houver o fracionamento, ele responde, ponto final. Não se aceitam os tribunais, eles não costumam aceitar a questão de erro de planejamento como desculpa para o servidor não ser punido pelo fracionamento ilegal de despesa. Então, como que vai funcionar? Vamos supor que eu vou lá, o tanto que eu ia gastar por natureza do objeto corresponderia a uma tomada de preços, e eu fui fazendo vários convites, tá? Aí, quando chegou em outubro, eu fiz o último convite, extrapolou o valor ali, né? Vai extrapolar o valor. E se eu precisar fazer um novo, somado a todos os que eu fiz anteriormente, equivaleria a uma tomada de preços, eu vou fazer, mas vai configurar fracionamento. Todos os convites que eu fiz aqui atrás, eles vão considerar sendo um fracionamento ilegal de despesa e os servidores responsáveis poderão, sim, responder por isso, tá? Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito um estudo ali no órgão. Claro, isso daí vai ter que ser levado para o jurídico, vai ter que ser levado para a autoridade competente, vão ter que analisar, porque a sociedade ou o órgão não vai poder, muitas vezes, deixar de comprar, ficar sem o bem, ficar sem o objeto, por conta do erro desse servidor que errou ali no planejamento dele. Então, vai ter que fazer? Vai ter que fazer. Muitas vezes vai ter que fazer ali uma nova licitação, uma dispensa, vai fazer. Só que aí, o servidor responsável ele vai ser autuado e ele vai responder o processo por conta do fracionamento que ele cometeu em todos os convites anteriores. Agora, se é uma coisa que, obviamente, não vai fazer falta e dá para esperar para comprar no próximo exercício, eu já posso até fazer uma licitação para TRP, deixo o negócio prontinho, bonitinho, e em janeiro ele foi aprovado o orçamento, bum, eu já compro no exercício próximo. E aí eu não respondo por fracionamento. Então, tudo isso tem que ser
levado em consideração, né? Para a gente não cair na questão do fracionamento. Mas, obviamente, eu tô lá precisa comprar um medicamento, não pode ficar sem o medicamento. Eu não vou poder deixar a sociedade sofrer por isso. Vou fazer a compra, vou cair no fracionamento e os servidores responsáveis vão ser punidos, né? Porque deixaram passar, né? Por causa desse complemento, seria isso, né? Eu não cairia, por exemplo, numa dispensa, uma contratação, só no caso de contratação emergencial, eu penso. No período, eu não vou poder ficar sem o medicamento, por exemplo, né? Não vou poder parar o serviço. Seria isso. Aí você concorda? Mesmo que eu já tenha extrapolado o meu limite anual. Seria isso? Mas você concorda que a emergência aí foi fabricada? Porque se o planejamento fosse certo, não haveria. Então vai fazer porque a dispensa emergencial? Aí teria, no caso, o erro do servidor, né? Porque ele não teria calculado certo que ele teria que utilizar no ano, né? No exercício, no caso. Aí, nesse caso, o que eu recomendaria? Eu não recomendaria nunca fazer a dispensa emergencial, porque aí ele vai responder 2 vezes, né? Quer dizer, vamos lá. Se dá tempo de fazer uma licitação, já não é caso de emergencial, porque daria tempo de instaurar uma licitação. Então, a emergencial a gente tem que usar naqueles casos que realmente não tem como aguardar o transcurso de prazo de uma licitação. Nossa, eu recebi uma ordem judicial de uma pessoa que está precisando de uma medicação de alto custo e ela entrou com uma ação e o juiz colocou lá multa de mora diária. Se eu não der esse remédio para ela, por dia eu vou pagar R$7.000 de multa. Aí eu vou ter que ir para uma emergencial. Não dá tempo de instaurar uma licitação. Porém, se há tempo hábil de instaurar uma licitação, a licitação ela vai ser feita, porque pelo menos nessa licitação eu não vou responder. Mas nos outros convites eu respondo por fracionamento. Nessa aqui não. Vou lá e faço um pregão, por exemplo. Faço uma concorrência, não vou responder. Mas nesses convites eu respondo. Agora, a emergência se não tiver tempo hábil, e se for uma emergência fabricada, faço a emergência, mas o servidor responde por isso. Responsabilização do servidor. Entendido. Ok. Professora, vamos voltar para o sistema de registro de preços. Vamos lá. Então eu tenho ali a licitação por SRP, tem o órgão gerenciador, tem os participantes, tem os caronas. Então o órgão gerenciador, os participantes, eles já têm ali, dentro do edital, já está definido para eles as quantidades de itens que eles vão comprar. Isso eu já estou sabendo, eles estão ali. Quanto às caronas, tem os caronas, no caso, depois que eu tenho a ata, aí o carona vai poder ingressar se ele tem interesse no item, seria isso. Como que funciona depois de assinada a ata, a questão, por exemplo, do aumento e redução na quantidade dos itens que o carona vai pedir, porque vai influenciar para quem tem a proposta ganha. Ele tem que ter uma previsão, né? Por exemplo, ele tá sabendo quanto ao órgão gerenciador e participantes, ele tem certeza, ou pelo menos o item mínimo que vai ser comprado, isso ele sabe. E a questão do frete também, por exemplo, que quanto à quantidade dos itens, né? Por exemplo, se não ficar definido, e aí o órgão vai ali, solicita, por exemplo, eu quero um item e uma entrega. Aí tem a questão do frete também, que provavelmente ele vai aumentar, se não tiver uma quantidade de pedidos suficiente, né? Uhum. Então, eu queria mais ou menos entender o limite ali dos caronas, quanto ao aumento e redução, né, nos pedidos ali, para a pessoa que ganhou o vencedor, ele se precaver, né? Eu sei como é que funciona essa parte. Perfeito. Então, vamos lá, Everton, o carona, quando ele vai aderir a uma ata de registro de preços, ele tem que perguntar, é esse o objeto que eu preciso nessa quantidade? O carona, ele não pode mudar nada. Então, assim, ele está sujeito ao quantitativo lá, por exemplo, de 100% de cada item. Ele pode pedir até 100% ali de cada item. Perfeito. Se ele precisar mais que isso, ele já não pode pegar carona nessa ata de preço. Ele vai ter que buscar uma outra ata que tem o quantitativo que ele necessita. Agora, eu preciso só de 20%. Tá bom. Não vou nem chegar no quantitativo que vai extrapolar ali o meu limite da ata. Perfeito. Agora, mudar preço, ele não pode mudar. Então, assim, o meu entendimento, eu sou muito rígida em relação a isso, que o carona, ele não muda nada. Na verdade, o carona, ele não poderia mudar sequer o local de entrega. E eu sei que na prática não funciona assim. Eu sei que na prática, o caronas, eles vão fazendo aderência de outros estados dos municípios, que para mim, o carona, ele não muda nada. Eu posso ter um lote num SRP
dividido lotes por entrega por locais. Eu posso ter, por exemplo, um item para São Paulo, um item para o Amapá, um item para Minas Gerais. Isso acontece? Isso acontece. Muitos órgãos fazem, inclusive meus alunos que são servidores, eu oriento eles que se for local de entrega diferente, faz muito sentido fazer um item por região de entrega, porque vai aproveitar na licitação ganhar aquele fornecedor que consegue chegar no melhor valor, já considerada o envio, o frete. Então, vamos supor, eu tenho uma ata com o mesmo objeto, só que o item A é para entrega em São Paulo, o item B, que é o mesmo objeto, só que é entregue em Minas Gerais, porque ele vai estar com o melhor valor, já considerado o frete de entrega em Minas Gerais. Então, na minha concepção, e eu sou bem rígida em relação a isso, o carona ele não poderia sequer mudar o local de entrega. Quer mudar o local de entrega? Tudo bem, só que tem que ser ao preço que está registrado na ata. Então, o fornecedor não vai poder chegar e cobrar um valor por fora desse órgão, tá? E eu sei que tem até alguns professores, eu já escutei aí com entendimentos aí, defendendo o preço base, defendendo que o frete pode ser por fora. Eu não concordo com isso não, tá? Acho que a gente tem que seguir bem a questão da legalidade, porque nem como gerenciador eu não correria o risco de autorizar esse carona, e o fornecedor ele não tem obrigação nenhuma de aceitar carona nenhum. Então o fornecedor ele vai ver, ó, tá entrando um outro órgão que fica em Belo Horizonte, tá? Eu consigo atender por esse preço registrado, já considerado frete? Consigo. Então, abraça, atende e vai. Agora, se o meu valor vai ficar, não vai compensar para mim, porque o frete ele aumentaria o valor, eu não aceito entregar para esse carona, porque a princípio ele não poderia mudar sequer o preço. Não sei se foi Sim. essa a sua pergunta. A questão, por exemplo, ali, professor, ali num detalhezinho, né? Ele está acrescentando, deixa eu ver aqui, quanto a quantidades, né? Por exemplo, ele vai ingressar, por exemplo, para dois pedidos isolados. Então tem que ter, em vez de fazer, eu não sei se teria que fazer, por exemplo, ali, seria questão de impugnação ao edital, se não tiver presente no edital, por exemplo, a quantidade mínima. Por exemplo, ele foi ganhador, e aí a questão do frete, eu vou entregar um produto, outro produto, e tudo individual. Tá. Então vou ter um acréscimo de frete, meu custo seria maior do que, por exemplo, ter ali, por exemplo, uma quantidade X, por exemplo, 10 galões, que fosse alguma coisa assim, sabe? Cada entrega com uma certa quantidade que tem uma margem para ter um cálculo de frete. Do que, por exemplo, chegarem e se perderem ali, professora, por exemplo, o órgão gerenciador não tem uma impugnação edital e ele está fazendo pedidos. Uhum. Ele vai ficar, por exemplo, com uma liberdade de pedir um item, aí passa mais um tempinho, ele pede outro item, e tem frete tudo individual, do que fazer, por exemplo, um lotezinho de pedidos. Isso. Aí o que você tem que fazer? Uma coisa é gerenciador e participante, outra coisa é carona, tá? Então, só para você entender, Everton. Uma vez que a ata de registro de preço ela foi formalizada e foi publicada, o gerenciador e participante são os únicos órgãos que vão utilizar a ata durante ali os 12 meses, pedindo quantidades. Hoje eu peço 10, amanhã eu peço 20, depois de amanhã eu peço 30, depois no mês que vem eu peço 5. Carona não pode fazer isso nunca, jamais. Então, Entendi. Gerenciador e participante, eles utilizam a ata durante 12 meses, quando precisar, se precisar e na quantidade que ele precisar. Isso não existe para carona. O carona, ele pega a adesão é feita por quantidade certa e por prazo certo. Eu estou aderindo essa ata para pedir 50. Posso pedir 50? Pode. O quantitativo previsto lá é de 100. Então eu quero 50. Ele já vai entrar para 50. Você vai entregar 50 e vai receber 50. Carona não é que ele vai aderir à ata e ele vai ficar usando. Não existe isso. Então ele não tem. Eu vou ficar utilizando aqui a ata por 12 meses. Não, isso não existe para carona. Carona é o seguinte, ó. É pontual. Estou entrando agora em agosto, então agora em agosto eu vou pedir, vou receber esse quantitativo. Em dezembro eu vou querer de novo? Não, não pode. Se em dezembro você quiser de novo, você teria que fazer um novo processo de carona, todo passo a passo de novo. O gerenciador tem que autorizar, o fornecedor tem que autorizar. Você tem que estar dentro do 100% do quantitativo, não pode ter extrapolado. Então aí é um novo processo, é pontual. Agora, voltando aí para a primeira questão, a sua preocupação. Lá no curso, a gente tem um modelo de impugnação que eu fiz para vocês e que eu consigo, não êxito em todas, porque não é direito, né? Que eu até expliquei, não sei se você chegou a assistir essa aula, tá? Eu fiz um modelo de impugnação onde eu coloco lá, se o carona, o edital, não tivesse obrigando ao quantitativo mínimo, ele não tem obrigação. Não, legal ele não tem. Porque o direito do órgão é, fiz a ata e vou pedir quando eu precisar, na quantidade que eu precisar e se eu precisar. Porém, para a gente resguardar o nosso interesse econômico,
Eu fiz essa impugnação, eu tenho muito resultado positivo com ela, eu disponibilizei para vocês lá, onde, quando o edital não traz esse quantitativo mínimo, eu entro com essa impugnação. E aí o órgão aceitando, ele altera o edital e ele fala, tá bom, eu não tenho obrigação de comprar, mas se eu comprar, eu vou me assegurar que eu compre pelo menos 20. E aí, uma vez que está no edital, tanto o gerenciador quanto o participante se obrigam a isso, tá? Mas isso não existe pro Carona. O Carona é por quantidade certa. Então, se ele chegar para você e falar, eu quero um, você vai falar, meu amigo, um para mim não interessa. Não é possível. Não vou te atender. Carona não é possível. Apenas o órgão gerenciador e os participantes que têm essa flexibilidade das entregas. Isso. Pedindo. Carona definiu 50, por exemplo, é o 50 que ele vai pedir. E aí? Vai direto pro contrato. Sim. O Carona, você pensa assim, o Carona, parece meio confuso. Apesar de ser uma aderência à ata, ele não entra na ata. Ele já vai direto pro contrato, direto para nota de empenho. Então, ele faz um processo de adesão, mas ele não vai aparecer lá na ata. Não, ele vai direto pro contrato. Então, vamos fechar 50, é 50. Ponto final. E aí você vai entregar os 50 para ele. Fechou. 100%. Professora, tem tempinho só para mais uma pergunta? Tem ou não? 3 minutinhos, né? Quantos? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Só. Então, a questão ali só da questão do analista na assinatura, por exemplo, de declarações que são exigidas pelo edital. Por exemplo, o analista assinando, né? Se ele assinar a proposta de preço, eu já vi ali pelo curso que não seria ideal, né? A proposta de preço seria pelo representante legal da empresa. E também a reajustada, né? A proposta era ajustada também pelo representante legal. Mas a questão, por exemplo, do analista, se for juntar a procuração dele ali junto ao rol de documentos, se para agilizar ele poderia assinar aquelas declarações de habilitação e outras declarações que aparecerem ali que são solicitadas. Se o analista pode assinar, juntando a procuração ali, vai ter algum problema depois na análise lá pelo pregoeiro, agente de contratação. Se você tiver uma procuração que está te dando poderes para você representar aquela empresa, aquelas procurações, os modelinhos que tem lá no curso, né? Tem a procuração entre você e seu cliente, essa é sua. E tem a procuração entre a pessoa e a administração pública. Então, quando o seu cliente te passa uma procuração concedendo poderes para você representá-lo na licitação, você vê que tem expresso lá, assinar qualquer documento, assinar proposta, Se ele te dá essa procuração, você pode assinar qualquer coisa. O que não pode, por exemplo, eu não ter procuração nenhuma e eu assinar pela empresa. Eu pego uma empresa aí que você está representando e falo, Everton, passa ali para mim que eu vou participar da licitação para você. Você fala, legal, Flávia, que bom. Aí eu vou lá, assino tudo. Só que eu não tenho procuração nenhuma. Aquele papel em nada é a mesma coisa. Que não tem validade jurídica, né? É que por aí, claro, daí acaba ficando como se fosse uma pessoa estranha, né? Ela apareceu ali, é o nome de uma pessoa que não está reconhecida, né? Então tem a procuração com o cliente, normal, e tem a procuração com a administração. Se for juntada essa com a administração ali no rol de documentos, eu não vou ter problema. Seria uma forma de agilizar, né? E depois lá no final, a proposta vencedora, aí sim, o ideal seria a assinatura do representante mesmo, né? O dono da empresa, no caso, pela proposta de preço e a reajustada. Exatamente. Aí o que você pode fazer? Você pode também ter o certificado digital do seu cliente para agilizar. Porque, principalmente na nova lei de licitações, até o certificado de pessoa jurídica vai ser aceito. Então, você instalou o certificado, você pode assinar. Só que aí o que você vai ter que combinar com ele? Everton, você tem que combinar com ele já o preço. Então, aqui nessa licitação eu posso chegar no valor mínimo de 300 mil reais. Então, eu já sei que menos que isso eu não posso apresentar. Então, eu sei que até 300 mil eu posso chegar, porque meu cliente falou que eu poderia chegar até 300 mil. Eu não vou chegar lá, dar uma proposta de 250 mil e assinar, que aí eu vou gerar problema. Então, dentro do preço que o seu cliente estruturou ali com você, você vai poder assinar. Então, o que você tem que sempre pensar? Como que eu comprovo que uma pessoa pode assinar um documento pela empresa, tá? Ou no contrato social, essa pessoa está constando ali como sócio administrador. Ou esse sócio administrador deu uma procuração para um terceiro representá-lo. E aqui, qualquer pessoa no Brasil que tem uma procuração falando ele me concedeu o direito de assinar pela empresa, essa procuração é válida em todo o território nacional. E eu posso assinar qualquer documento pela empresa. Então, aí você é o representante legal através de uma procuração que você recebeu. Eu vi uma pergunta agora do pessoal, ele colocou se tem que anexar a procuração. Sim, ela tem que ser anexada ao junto ao rol, né?
Porque senão fica uma pessoa estranha aparecendo ali na... Se não for no contrato social, é importante que já deixe anexado para não ter nenhum problema. Porque o máximo que pode acontecer é depois o órgão querer abrir uma diligência, né, e indagar ali quem é que assinou. E aí você pode mandar essa procuração sem problema nenhum. Mas essa pessoa tem que ter uma procuração para assinar, se não é o próprio sócio, né? Entendido, professora. Esclarecido as minhas dúvidas, então. Perfeito, Everton. Tá ótimo, Certo, então. professora. Muito obrigado. Curso bem esclarecedor. Muito obrigado, professor. Imagina, Everton, um prazer falar com você, a gente vai se falando e eu te vejo na plataforma, lá qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok, muito obrigado. Até mais, Everton, um abraço. Até mais. Tchau. Começar, então, o que eu fiz? Eu elaborei lá um documento onde tem as aulas obrigatórias, né? Eu falo assim, ó, antes dessas aulas obrigatórias, você não deve começar, porque aí você está colocando em risco a sua segurança, né? A mesma coisa a gente... Né? Vamos pular de paraquedas, e aí você está sem o paraquedas nas costas, né? Então, é o seu paraquedas, é a sua segurança, as aulas obrigatórias. Então, nada impede que durante o método o aluno já comece, porém, outros alunos, assim como você, falam, não, Flávio, eu prefiro passar aqui e depois iniciar. Então, tá perfeito. Cada um tem um planejamento, cada um tem um roteiro, e a gente respeita aqui o ritmo do aluno. Então, tá ótimo. Perfeito, Amanda. Vamos lá, que eu posso te ajudar hoje? Trouxe algum tema aí pra gente debater, pra gente conversar? Então, assim, dúvidas eu ainda não tenho, porque eu creio que ela vai surgir com o decorrer do movimento em si, né, da licitação, do eu entrar, do eu concorrer. Aí, assim, em relação a isso, ainda não tenho dúvidas. Eu iniciei o curso em fevereiro, comprei ele em fevereiro, aí logo no mês 6, em junho, ele foi reconhecido pelo MEC, aí eu comprei a extensão do MEC e ganhei essa mentoria. Legal, que bom, foi o bônus da mentoria, excelente. Isso, da mentoria. Show de bola. Você tem, assim, não tem nenhuma dúvida, mas tem algum assunto que você quer trazer aqui para a gente conversar, algo que você gosta mais, um assunto que você queria conversar sobre? Não, assim, eu queria falar da licitação em si. Desde a primeira vez que eu conheci pelo Instagram, você já me conquistou logo de cara. Era um assunto, assim, que eu já tinha conhecimento. O meu último emprego, eu durei 11 anos numa construtora. Eu era compradora de lá. Então, eu já tenho um certo conhecimento em contratos e algumas leis. Aí agora estou me aprofundando mais. Foi um tema que realmente me conquistou. E eu comecei a iniciar porque é o meu futuro, né? Assim, aí depois, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 4 anos e uma de 11 anos. Então, depois que eu tive essa minha última de 4 anos, depois de 1 ano, eu fui demitida da empresa. Então, isso me tirou a estabilidade, né? Aí, aos poucos, eu ficava procurando alguma coisa que eu pudesse trabalhar dentro de casa também. Claro. Então, realmente, esse tema da licitação já me conquistou na primeira vez que eu vi. Então, eu vou me aprofundar mais no assunto e quando eu realmente estiver bem confiante, como eu lhe falei, eu já tenho um certo conhecimento, então já tenho as empresas que eu já tenho amizade. Aí, quando eu me sentir confiante, eu já vou convidar eles e vou ver uma estratégia, né, para licitação. Perfeito, Amanda. Se você quiser falar um pouquinho do seu plano de carreira, a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero iniciar ainda esse ano as concorrências das licitações. Como eu te falei, assim, eu estou indo com calma, porque tempo com criança é muito precioso, né? Então, eu me dedico também a elas. Elas estudam pela manhã, então eu procuro estudar também pela manhã, para quando elas estiverem em casa, o tempo ser delas. Ótimo. Aí eu tenho que, na verdade, me organizar em relação a isso, mas eu vou concluir em breve os estudos e vou ver se eu entro no desafio. Eu vi que vocês lançaram, né? Perfeito. O desafio 10º, para ver se eu consigo logo o primeiro cliente também. Excelente, então, Amanda. Deixa eu ver aqui no que eu posso te ajudar, então. Acho que a gente fala um pouquinho do seu plano de carreira. Então, assim, o que eu orientaria para você? Você já passou Você começou em fevereiro, acredito que você já pegou a estruturação nova do curso, onde o curso da nova lei estava por cima, né? Começou com... Foi. No caso, em março, o curso deu uma reestruturada. Isso, exatamente. Aí entrou
novo curso. Tá. Eu fiquei um pouco enrolada, mas aí eu disse assim, eu vi que primeiro é a lei nova, depois a lei antiga. Eu disse, eu vou estudar logo a antiga, porque tinha alguns módulos que a senhora ainda estava incluindo no sistema, né? Aí falta eu terminar de estudar essa parte. Tá, então você já fez você está fazendo a lei antiga, você não fez ainda o curso da lei nova, ou você já fez também? Fiz, mas tem alguns que está em aberto, que é porque não estava pronto o módulo. Ah, tá. Agora ele já tá lá Já está disponível. todo, eu vi que tem. Tá tudo disponível. As próximas aulas, claro, porque o curso ele não é estático, então sempre vai ter atualização. Então agora sempre que tiver uma aula nova, uma atualização, eu sempre vou avisando no Telegram, mas já está ali 100% disponível, tanto a parte teórica quanto a prática. Então, eu acho que você poderia se organizar da seguinte forma agora, Amanda. A gente está no mês, né, de... Estamos em setembro já, né? É, praticamente setembro. Você tem setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente tem 4 meses, tá? Então, o que eu acho que a gente trazer aqui para você pensar aí na estruturação da sua carreira, tá? Esse ano ainda, a grande maioria das licitações aqui em 2023 não tem jeito. Elas foram e ainda são pelo regime anterior, pela Lei 8666, que é o curso que você praticamente já concluiu, tá? Então, assim... Flávia, então quer dizer que a partir de 2024 eu não vou mais usar? Vai. Aí eu vou te explicar como que você vai estruturar isso, tá? Porque a partir de 2024, todos os novos editais, eles só vão ser publicados pela nova lei, que é a 14133, tá? Então, a partir de 2024, nós não vamos mais ver novos editais sendo estruturados e publicados. Porém, até dia 29 de dezembro, a gente tem editais que vão ser publicados ainda pelo regime anterior, que a licitação vai acontecer normalmente em 2024, e os contratos, que vão continuar correndo até o final no regime que foi fechado. Então, vamos supor se agora em setembro tem uma licitação da 8666 e é fechado um contrato pela 8666. 2024 inteiro ele vai ser regido pela 8666, sempre pelo regime que está previsto lá da lei que startou aquele edital. Então, como que eu me planejaria, no seu caso aqui, Amanda? Eu aproveitaria o seguinte, eu me inscreveria nesse desafio, que a gente abriu agora um desafio que as inscrições vão até setembro, né? Vai ficar uns 15 dias aberto ali o desafio. Por quê? Porque você já tem o curso do regime anterior. Então, ainda que você fale assim, Flávia, eu tô aqui com um problema com as minhas filhas, pelo menos uma parte do desafio você vai conseguir aproveitar, que é a parte de prospecção do cliente. Então, mesmo que é prospecção interna, que você falou que é conhecido, eu acho interessante você já iniciar, porque ainda que você fecha com o cliente, não quer dizer que eu fechei com o cliente hoje, eu já vou ter que amanhã participar de uma licitação para ele. Não, porque existe um prazo, vamos chamar assim de um prazo de mobilização, onde você vai coletar a documentação desses clientes, vai fazer o cadastro. Muitas vezes você vai auxiliar alguma coisa, por exemplo, empresas que de repente ainda não tem balanço, aí você vai falar, já fala com o seu contador para ir fazendo o balanço, e o contador ele demora muitas vezes para fazer o balanço. O balanço vai ficar pronto daqui a tanto tempo, mas você já deu start, você já fechou um contrato. Então, eu já estou me programando, ainda que eu me programe para participar de licitações mais para o final do ano, ainda que eu me programe para o ano que vem, mas tem esse prazo inicial onde você vai contatar o cliente, vai fechar o contrato com o cliente, vai tirar as dúvidas do cliente, vai coletar a documentação, auxiliar, né, se for preciso já conversar com o contador da empresa, já ir solicitando o balanço patrimonial, já vai acertando ali os documentos, deixando tudo certinho, montando a pasta ali dos seus clientes. Então, eu já entraria no desafio se eu fosse você, já me programaria agora para esse desafio, ainda que você vá fazer esses passos iniciais, tá? Mas ainda que você fale, não, mas não me pressiona, Flávio, não quero participar de licitação esse ano. Não, zero pressão. Mas já vai deixando tudo certinho para que o ano que vem você já vai já tá com meio entrosando, né? Já tá tudo entrosada e aí, puxa, apareceu um edital aqui, tá tudo pronto, é só participar, já tá a documentação, CICAF já tá pronto, documentação ok. E aí, eu faria um cronograma, Amanda, para você já ir finalizando as aulas ainda da 14133. Já vai fazendo seus resumos, já vai participando. Por quê? Porque a gente tem 4 meses para se preparar. Porque a partir de 2024 é a nova lei de licitações. Então, assim, já tem esse prazo, que é um prazo que você pegando ali, Flávio, eu tenho 30 minutos por dia, pega os 30 minutos por dia.
Flávio, eu tenho 1 hora por dia. Pega essa 1 hora, não, então não interessa. Se tem só período da manhã, se adequa, Amanda, para ficar 1 hora, por exemplo, de estudos, Sim. 1 hora para o desafio, para as prospecções de cliente, para tudo que a gente vai fazer. Então, já divide o seu tempo da manhã que você tem em blocos, para você já ir se organizando, tanto para as aulas da Lei 14.133, mas também para a prática, já aproveitar esse conhecimento que você já adquiriu e que dá para você usar ainda esse ano nessas oportunidades. Quero muito. Vou fazer isso, seguir suas dicas. Perfeito, Amanda, perfeito. Com certeza depois você vai me contar lá como você fez a aderência, você tem ainda bastante tempo aí com a gente, vai me contar em vários, tanto a questão dos clientes, mas a questão dos seus resultados, que eu quero comemorar com você suas conquistas também. Com certeza. Certo. Perfeito, Amanda. Que bom, fico feliz então, parabéns pelo seu empenho, né? Porque que nem você veio aqui, ó, tô com 2 crianças pequenas e você poderia ter utilizado, que uma é de 11, né, outra é de 4, mas continuam sendo pequenas, continuam precisando do seu... De atenção. Atenção, tarefa de casa, inclusive, eu tenho certeza que vai um tempo... É puxado, não vou mentir, é puxado, mas às vezes se torna divertido. Eu sempre que outro dia o meu sobrinho, ele veio da escola com uma pergunta, ele, tia, você me ajuda nisso daqui e tal? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eles estão exigindo isso aí de vocês? Tem 12 anos, nem eu não entendi. A gente acaba relembrando também. Eu falei, tá mais puxado do que na nossa época. As lições de casa estão cada vez mais criativas aí. Então, é um tempo que exige. E é aquilo que você falou, né? Foi demitida ali com uma criança pequena. Você poderia ter ficado no papel ali de vítima, mas não. Você foi buscar algo que você pudesse... Sim, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Então, parabéns, já tá aí com o DNA já formado no tubarão, né? Que eu sempre falo que vítima não prospera, então tem que fazer, correr atrás. Tô com 2 crianças, mas vou fazer alguma coisa que eu consiga fazer de casa. Então, tá no caminho certíssimo, Amanda, tá no caminho certo. Agora é só realmente você tomou aí o seu tempo para preparação, mas eu acho que você já tá pronta. Eu acho que você já pode agora começar. Não me sinto confiante, mas eu creio que daqui a pouco eu vou melhorar isso aí e já vou encarar. A questão da confiança é só você colocar o primeiro pé, porque conhecimento você tem. Se você não tivesse conhecimento, Amanda, se eu estivesse aqui te chamando, você está falando aqui pela primeira vez, você não se preparou, não fez nada, eu ia ser a primeira pessoa a falar para você, não vá, porque você vai como amador e vai cometer erro, vai se frustrar, vai desistir, vai se prejudicar. Mas o conhecimento você tem. Então, sabe, é como dirigir o carro pela primeira vez, né? Para que serve o desafio? O desafio é para você dirigir o carro pela primeira vez. Então, muita gente que está no desafio, tem gente que já participa e que lá alcança os 10 mil por mês, e tem gente que nunca participou e vai no desafio e participa da primeira vez na vida. Então, o desafio ele é para te desbloquear. Então, aproveita essa oportunidade, que o desafio ele vai ter um tempo mais longo, vai ter um prazo lá mais tranquilo. Então, acho que agora é o seu momento de entrar para esse desafio. Ele vai estar no momento ideal para você já colocar o pezinho e a gente já começar a dirigir esse carro. Vou me inscrever, com certeza. Perfeito. Então, Amanda. Excelente, Amanda. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Não. Perfeito. Não. Então, Amanda, olha, foi um prazer enorme aqui conversar com você. Prazer também. Quero te dar os parabéns, tá? Porque você tá fazendo o que tem que ser feito, né? Tô aqui com 2 crianças, tenho só esse período, mas não vou deixar de fazer. Consegui, vou me planejar para trabalhar de casa, então tá no plano certo, tá perfeito. É só agora esse empurrãozinho que o desafio ele vai entrar ali como uma roda ali, vai te dar essa primeira implementação aí que você precisa, um plano de ação para você agir. Que no desafio a gente primeiro empurrão. Plano de ação, plano de implementação. O desafio é para isso, então eu acho que tá feito certinho para você entrar. Tá certo. Obrigada. Imagina, Amanda, eu que agradeço, um grande beijo para você e a gente se encontra no desafio. Tô te esperando Até lá. a próxima. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.